Teste, boa noite pessoal, acredito que estejam todos me ouvindo aí. Se não tiverem, por favor, cliquem ali, perguntas e respostas que tem no menuzinho e me informem aí conforme o andamento. Também o pessoal que achar que eu estou andando muito rápido aí com o conteúdo, por favor, avise. Alguns lembretes antes aí de me apresentar. Esse é um mini curso. Esse é um mini curso de otimização de conteúdo com WordPress, promovido pela Alpha Media. A gente vai aprender um pouco aí de como trabalhar com WordPress justamente para isso, né? Otimizando o conteúdo. Meu nome é Marcelo Scherer, sou formado em jornalismo pela PUC, atuo na área de conteúdo web desde 2004. Em 2010 resolvi aprender um pouco aí de WordPress e SEO. Então venho desenvolvendo sites aí para algumas empresas. Também trabalhei na área de e-commerce, na E-commerce Group, e hoje atuo na Digital Imob, que é uma agência de marketing digital voltado para imobiliárias, construtoras e afins. Dentro do E-commerce Group eu trabalhei com mais de 60 clientes. Foi um trabalho árduo aí, onde eu aprendi bastante coisa mesmo em termos de SEO, muita coisa do que eu não sabia, acabei desenvolvendo lá dentro. E lá desenvolvi o trabalho de link building e também de otimização de sites on-page, né? A questão de HTML, cuidar da programação do site, enfim. Pessoal aí que tiver dúvidas, reclamações, pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail comunica.marcelo@gmail ou então através das redes sociais aí no Twitter, Marcelo Scherer, e no Facebook, Scherer Marcelo. Qualquer dúvida também durante esse mini curso, por favor, entrem ali em perguntas e respostas. Vamos guardar aí uns 10, 15 minutinhos do final desse mini curso para responder essas dúvidas de vocês. Bom, enfim, o SEO, ou Search Engine Optimization, é uma disciplina nova no mercado de trabalho e também uma disciplina bem longa. Hoje a gente vai focar realmente em conteúdo e como otimizar esse conteúdo utilizando a plataforma WordPress, uma das plataformas mais versáteis que tem no mercado, fácil de instalar, fácil de utilizar. Ela é bem completa, né? Com o WordPress hoje a gente consegue fazer sites mais complexos e também blogs. Tem alguns sites bem conhecidos, como o da CNN, que utilizam a plataforma. Em números de sites aí no mundo, a plataforma chega a uns 15% do mercado. Para uma plataforma open source é muito bom esse share, né, que a gente chama. E realmente, é uma plataforma que vale a pena dar uma estudada. Como eu falei, ela é bem fácil, tu consegue instalar alguns plugins que tu precisa, não só para SEO, mas também, por exemplo, uma galeria de imagens, existe também plugins para isso. É bem completa mesmo. Esse mini curso de hoje a gente vai aprender um pouco então de conteúdo e como otimizar esse conteúdo. Para isso, eu separei alguns tópicos aí. A gente vai aprender o que é a Keyword Tool, uma ferramenta de palavras-chave que o próprio Google disponibiliza dentro do Google AdWords. Você não precisa estar logado para utilizar ela, basta apenas inserir um código CAPTCHA, mas a gente vai falando um pouco mais sobre ela na sequência aí do curso. Também a gente vai aprender a otimizar títulos, as URLs amigáveis, né, ou URLs, o conteúdo em si, o post, né? Como otimizar, como buscar as melhores palavras-chave, o que é preciso fazer para que o seu leitor não canse a leitura dentro da web, porque o web tem algumas especificações, principalmente aí nessa parte de conteúdo. O legal é não fazer aqueles blocos de textos gigantes e sim tentar separar ele, porque a primeira coisa que o cara faz quando entra no teu site é dar uma escaneada, né, dar uma olhada
do que se trata, assim. E se ele estiver bem estruturado, se o conteúdo estiver bem estruturado, com mais de um subtítulos, de repente utilizando listas, com certeza ele vai se agradar mais e vai ler o seu conteúdo. Afinal, a gente escreve conteúdo justamente para as pessoas lerem e gostarem, né? Também dentro dessa otimização a gente vai aprender um pouco sobre os metadados, que são o meta title e a meta description. Também vamos aprender a otimizar um pouco de imagens e vídeos. Enfim, o que é a Keyword Tool, né? Aquilo que eu vim falando agora no início. Bom, aqui o Keyword Tool é uma ferramenta do Google, que está dentro do Google AdWords, na qual você consegue identificar o volume de busca de determinadas palavras-chave. Por que isso é importante? Daqui a pouco a gente vai estar otimizando um título de um site, um título de um post, e vamos utilizar algumas palavras-chave que não têm tanta relevância em termos de busca. Essa ferramenta ela faz o quê? Ela varre as buscas do próprio Google e identifica qual é o volume de busca que aquela palavra-chave tem. O legal dela é que ela tem um uso extremamente simples, fácil de usar, consegue identificar realmente quantas buscas tem por aquela palavra-chave. Para utilizar elas, aí vocês podem utilizar através desse link que eu botei no PPT aí, https://adwords.google.com/o/keywordtool, ou se não conseguirem pegar o link agora, é só chegar lá no google.com e escrever Keyword Tool. É a primeira resposta ali do Google, que ela é muito fácil de usar mesmo. Então tá aqui a nossa ferramenta. Ela é bem simples, tem algumas configuraçõezinhas que eu vou ensinar aí para vocês para poder ter um bom desempenho, buscar as palavras-chave, ver o volume certo dessas palavras-chave, para que vocês possam utilizar ela para tudo dentro do seu blog. De repente quer fazer uma categorização, usar uma categoria, vai ali e escreve. De repente tu está falando sobre um blog de automobilismo, quer saber se é melhor botar uma categoria chamada pneus, ou realmente uma categoria automobilismo, ou mesmo título do blog, né? Então, com essa ferramenta, tu consegue identificar esse volume de busca, o que deixa muito mais atrativo, né? As pessoas, tu realmente entende o que as pessoas estão buscando. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai, digamos, configurar na ferramenta é na lateral esquerda, ali onde diz ferramentas mesmo, na barra esquerda, menu esquerdo. E corresponde aos tipos de correspondência. O que seriam os tipos de correspondência? Quando você vai fazer uma busca dentro dessa ferramenta para identificar o volume de busca dessa palavra-chave que você quer, você pode identificar ela de uma forma ampla ou exata. A forma ampla, mais adiante vocês vão ver na página de resposta dessa ferramenta, ela vai pegar todas as palavras-chave que têm alguma ligação semântica com a palavra-chave principal que vocês fizeram a busca. Então é muito bom botar em ampla, porque de repente você põe alguma palavra-chave, ela não tem tanta busca, mas embaixo ela te apresenta um relatório de ideias de palavras-chave que você pode usar. A questão da exata, ela realmente vai buscar aquela palavra-chave que você escreveu ali. Então, eu aconselho todos a marcar a opção ampla. Normalmente, essa opção, quando você entra no site da ferramenta, ela já está marcada, mas sempre é bom dar uma olhadinha. Outras configurações básicas aí é a questão da região. Muitas vezes a gente não nota, mas a gente está conectado ao Google, né, está logado nas ferramentas do Google, ou no Gmail, ou na conta do Google, e a nossa configuração está em inglês. Então é bom sempre dar uma olhada nessa opção ali, ó, locais, Brasil, idiomas português e dispositivos. Aqui a gama é um pouco maior. Se tu quiser procurar alguma palavra-chave com um dispositivo, por exemplo, um dispositivo móvel, um iPhone, um celular, ela te dá essa opção. É bem bacana para quem trabalha aí nessas questões de mobile, né? Então, só fiquem ligados nessa questão aí de configuração de região. Depois, mais adiante, vocês vão entender por quê. Logo abaixo ali tem
tem o CAPTCHA, né, o código aquele para identificar se quem está fazendo a busca é um robô ou um ser humano. Mas enfim, é só escrever ali o CAPTCHA. Nesse caso aí é OVNGNED, School, e trocar em pesquisar. Aqui eu peguei um exemplo, eu vou voltar um pouquinho aqui o PPT para vocês entenderem. Ali, ó, palavras ou frases. Vamos voltar lá no início, ó. Lá em cima, palavras ou frases. Eu recortei ela para a gente poder trabalhar melhor e visualizar melhor. Tá? Palavras ou frase, né? Encontrar palavras-chave ou uma frase ou um termo. O que são as palavras-chave? Ela não necessariamente precisa ser uma palavra, ela pode ser um termo composto, ou seja, que tenha mais de uma palavra-chave em uma palavra-chave só. É meio confuso, mas ali tem um exemplo legal. Hoje aí, o pessoal que estava antenado nos noticiários soube da morte aí da Margaret Thatcher, que governou a Inglaterra aí nos anos 80. Então eu fiz uma busca aí justamente porque é um assunto atual para a gente poder entender como é que ela funciona, né? Então no primeiro momento, depois que tu já completou o CAPTCHA ali, ela vai te retornar dessa forma a ferramenta. Cada palavra-chave que você usar, você tem que usar uma por linha. Na parte 1, você escreve ali a palavra-chave que você quer e põe em pesquisar. Nada muito complexo, bem fácil mesmo. Tá ali. Aqui vocês têm que se atentar para algumas coisas, entendeu? Assim, como a gente está fazendo uma busca no Brasil, a gente tem que olhar sempre à direita, onde estão laranja ali, amarelo marcado, pesquisas locais mensais. E à esquerda são as palavras-chave que vocês procuraram, nessa primeira parte aqui. Embaixo dessa primeira parte aqui em vermelho, tem outra parte em vermelho, outra marcação em vermelho. Aqui, como eu falei, é a questão semântica do conteúdo. Algumas coisas referentes, se você botar na ampla lá, né, no início da configuração, elas vão aparecer aqui. Por exemplo, alguma coisa que tem a ver com Margaret Thatcher morre, a palavra Margaret Thatcher morreu não foi uma busca que eu fiz, mas ele apresenta igual como ideias de palavra-chave. Então ela é muito útil se você botar lá na ampla. Daqui a pouco você tem dúvidas sobre alguma coisa, dá uma vasculhada mais para baixo. E não esquecendo sempre de olhar, claro, o lado direito, lá, pesquisas locais mensais. As globais, ela pega o mundo inteiro, então, se você tem um blog, eu acredito que se for nacional, por favor, procurem olhar sempre as pesquisas locais ao volume de busca. No caso ali, Margaret Thatcher morre, eu peguei essa informação, deveria ser umas 4 da tarde, havia 1.600 buscas mensais por ela, no Brasil. Possivelmente esse número amanhã aumente, porque foi um boom aí, né? E o Google pega a tendência, o que as pessoas estão procurando. Bom, enfim, o que a gente vai fazer com esses resultados obtidos, né? É importante não só saber que existe essa ferramenta e não só saber que são números e dados. Esses números e dados devem ser usados dentro do site de vocês, principalmente quando estiverem fazendo post ou mesmo botando um nome para o site. Então sempre é bom dar uma analisada e ver o que você pode fazer com esses números e esses dados, o que representam esses dados para o universo do nicho de vocês. Em primeiro ali, identificar a palavra-chave com maior volume de busca, utilizar essa palavra-chave no título do post, no título da página do WordPress, no próprio título do seu blog ou do seu site. Utilizar essa palavra-chave na URL, mais adiante eu vou explicar como é que a gente altera ou edita a URL dentro do WordPress. Também utilizar essa palavra-chave no início do corpo do texto, né? Sempre é bom lembrar que o Google dá preferência quando a palavra-chave está no início, não só do título, mas também do corpo do texto. Mas a gente vai falar um pouco de conteúdo e vamos pegar algumas teorias da comunicação, mais especificamente do jornalismo. Utilizar essa palavra também, essas palavras-chave dentro da meta title, dentro da meta description,
O nome do arquivo de imagem, isso é uma coisa que a gente vê muito errado no mercado aí. As pessoas, por exemplo, você tira uma foto agora de uma paisagem, vai subir ela para o seu computador. Normalmente as máquinas, elas põem o nome da imagem como DCS 00001, DCS 1000 e não sei quanto. Então é importante você botar as palavras-chave no nome do arquivo dessa imagem. Seleciona a imagem e escreve lá panorama-portoalegre.jpg. Isso aí vai ajudar os buscadores a identificar realmente o que é aquela sua imagem, o que é aquela sua foto. Então, facilita também para o Google Images, né? Além da busca universal, que é a busca normal do Google, por exemplo, tem também a busca por imagens. Então, é bom sempre otimizar isso também. E a mesma coisa vale para o áudio e para o vídeo. O vídeo e o áudio, por exemplo, se você sobe o vídeo para o seu site mesmo, você mesmo hospeda esse vídeo, utilize essa forma. Nome do arquivo separado com um hífen, se for uma palavra composta. O áudio a mesma coisa. E no YouTube também. Renomeie esse arquivo que você tem. Você baixou aquele vídeo, renomeie aquele arquivo com a palavra-chave referente àquele vídeo. Essas palavras-chave também vão ser usadas para o título da imagem. E não estou falando o nome do arquivo, estou falando o título da imagem. Mais adiante eu vou mostrar ali dentro do WordPress como é que faz isso. E também essas palavras-chave são utilizadas no texto alternativo da imagem, conhecido como alt, né? O texto alt aí é pessoas com, ele é utilizado principalmente por pessoas com deficiências visuais. Tem alguns softwares que propiciam que elas consigam navegar na internet, então ela passa o mouse em cima e o software diz o que está escrito naquela imagem. E é aqui esse texto alt que vocês vão identificar para esse software, né? Para esses softwares, desculpa. Inclusive, esse texto alt também identifica para os mecanismos de busca, não só o Google, como o Bing, o Yahoo, o próprio Ask, o que diz aquela imagem, a que se refere aquela imagem. Então é importante sim vocês não esquecerem disso. Título da imagem e alt, sempre escrever palavras-chave referente àquela imagem. Antes de nós começarmos aí a realmente meter a mão na massa dentro do WordPress, é legal vocês entenderem um pouco da estrutura do HTML e principalmente o HTML como semântica. Tem certas tags de HTML, como no primeira marcação em vermelho ali que eu botei, ela fica em H1. H1 é uma tag, é uma header tag ou uma tag de cabeçalho. Essa tag H1 ela deve ter uma só por página. Sempre uma, não utilizar mais de uma por página. Normalmente, em um post, ela está dentro do título do post. Ela é o título do post. Isso você programa no HTML mesmo. Os subtítulos, por sua vez, ela pode ter mais de um por página, que é o caso do H2 ali. O H2 ele pode ser um subtítulo que você está descrevendo o conteúdo ali, e aí entra um subtítulo. Por que é importante o subtítulo? Você não cansa o leitor, você dá aquela quebrada na visão dele, ele ganha um respiro para continuar lendo. Então é importante ter esses subtítulos. Pode sim utilizar mais de um e deve. Se conseguirem separar os seus conteúdos em mais de um subtítulo, ele vai ser melhor para a leitura. E o Google procura, não só o Google, mas os outros buscadores, eles procuram a melhor experiência para o usuário. Então, é importante sim a gente ter mais de um subtítulo. Utilizem H2, não utilizem H1. H1 é só para o título do post. H2 para os subtítulos. Se, por exemplo, tem um subtítulo dentro de um subtítulo, no sentido, esses dois conteúdos estão falando sobre a mesma coisa, mas você quebrou em mais subtítulo, você pode usar o H3. Mas também pode, se eles não têm tanta relação, você pode usar o H2 e um H2 de novo, sem problemas. A questão da imagem aqui, eu botei só em HTML, mas depois a gente vai ver como é que a gente edita isso dentro do WordPress, tá? Só para vocês identificarem, a tag imagem de HTML é img src igual. A imagem ali, vocês estão vendo, ó, é a terceira marcação em vermelho, de cima para baixo. Está ali o endereço da imagem, olha lá o title,
nome da imagem separado com hífen, nunca esquecer de separar com hífen, não separar com underline, o Google identifica melhor dessa forma, então separe com hífen. O alt, que é o texto alternativo, que nem eu expliquei antes, descrevam com a palavra-chave ali dentro o alt. A questão das listas, vocês podem estar escrevendo, por exemplo, cinco dicas matadoras para fazer um bom conteúdo. Relaciona ela em tópicos de conteúdo, então utilizem as listas. Elas são importantes, elas dão o respiro necessário para o seu leitor conseguir realmente, primeiro no momento, escanear e entender que seu conteúdo é prazeroso de ler. Sempre tenta intercalar imagens, subtítulos, não fazer aqueles blocão pesado de texto, assim, numa corrida só, que as pessoas acabam cansando, ainda mais no computador, né, que não é muito agradável de leitura já por natureza. Então é importante fazer isso. Vamos falar um pouco aí de otimização de títulos aí. O pessoal que está fazendo as perguntas, só para relembrar, podem deixar as perguntas ali dentro do Perguntas e Respostas. No final, eu falo ao vivo aqui as perguntas e respondo elas sem problema. Só para a gente não perder a lógica aqui do curso, tá certo? Vamos lá, otimizando títulos. Bom, aqui eu também, da mesma forma que eu fiz lá com Keyword Tool, eu separei aqui, eu separei em slides. Quando você entrar em adicionar novo post, esse desenho que tem aqui, onde está marcado em vermelho, é onde você vai botar o título. Então, por exemplo, aqui, a minha palavra-chave que eu estava querendo, que eu estava buscando, era Margaret Thatcher. Eu vi que tem 1.600 acessos mensais no Brasil, então botei ela no título. Outras informações, quanto mais palavras tiver aqui, mais diluído vai ser a relevância da palavra-chave que você quer. No meu caso, lógico, como a morte da Margaret Thatcher foi hoje, para mim foi muito importante botar Margaret Thatcher morre na Inglaterra. A tag de HTML, que nem eu falei ali, expliquei a semântica do HTML antes para vocês, é o H1, né? Essa deve estar programado no HTML do site. Aqui a gente não tem como alterar isso dentro do WordPress. O loop, o que puxa o título do site, ela tem que estar programada lá dentro. O H2 eu consigo, depois eu vou explicar como. Mas o H1, quando você está fazendo o single.php, né, que é a página referente ao post único, você deve estar botando lá H1 the title, né? Está puxando WP the title, está puxando o title dentro do H1. É muito importante isso. O H1 é a tag mais importante, que o Google dá mais relevância dentro do HTML em si, né? Então, vale ressaltar aí que o H1 ele tem que ser um por página. Caso você tenha dúvida, mas na minha home tem diversos posts um embaixo do outro, vou botar H1 nos posts? Não, o H1 você põe no logo do seu site e faça uma programaçãozinha. Se for home, o H1 vai ser no logo. Se não for, vai ser no título do post. Tem diversas, na internet vocês buscam isso e como o WordPress é desenvolvido em cima de loops, vocês conseguem... já tem diversos loops prontos ou programações prontas que vocês utilizam no site de vocês. Dá uma pesquisadinha que vocês conseguem. Bom, depois do título, a gente vai otimizar a URL, né? O que a gente chama aí de URL amigável. Por que URL amigável? Por padrão, o WordPress ele utiliza, por exemplo, meusite.com.br / interrogação P igual ao número do site. A gente tem que ir dentro do administrador, ir lá em configurações, links permanentes e clicar lá nos links permanentes e tu consegue, personalizar essa sua URL. Então você pode botar o nome do post, você pode botar a categoria mais o nome do post, por exemplo, meusite.com.br / o nome da categoria / o nome do post ou só o post.
ele tem diversas formas de personalização. Então, dá uma olhadinha aí com carinho dentro dos documentos do wordpress.org lá, que vocês vão conseguir entender isso, e é bem fácil. Esse não é o nosso foco da nossa aula de hoje, né? O nosso foco é entender como otimizar o conteúdo. Voltando então para a URL, ali está o título do texto, Margaret Thatcher morre na Inglaterra. O que a gente vai fazer? Por padrão, o WordPress ele puxa todo o título para a URL. Eu vou e dou um clique em editar. Depois do clique em editar, eu vou retirar algumas coisas que para o título servem, algumas palavras que para o título servem e que para a URL não servem. Quais são essas palavras que realmente não nos ajudam? Para o SEO a gente chama de stop words, ou palavras que param. Não agregam em nada. Por exemplo, preposição, artigo, enfim, tudo que faça com que tenha mais palavras-chave do que necessário. Neste caso, a gente tem aqui o na. Margaret Thatcher morre na Inglaterra. A gente retira o na e a URL, nesse caso aqui, ficaria o nome do site.com.br / Margaret Thatcher, Thatcher, morre, Inglaterra. Essas são as palavras-chave que as pessoas estão buscando. Morte da Margaret Thatcher, morre Margaret Thatcher, morre Margaret Thatcher na Inglaterra. Então a gente tem que se atentar a essas URLs. Sempre tirar as preposições, artigos, palavras que realmente não agregam. Agora a gente vai passar então para uma parte um pouco mais referente ao conteúdo em si, né? O que a gente precisa saber. Bom, vamos lá. Isso aqui talvez não seja tanto um trabalho de SEO, mas sim um trabalho de conteudista, né? O que a gente precisa entender? Qual é o nosso nicho de mercado? Para quem a gente está escrevendo? O conteúdo, nesse sentido, ele deve ser atraente ao seu leitor. Aqui que eu falei que a gente utiliza algumas ferramentas da comunicação, mais especificamente aí, do jornalismo, que é utilizar o lead, a pirâmide invertida, que a gente chama dentro do jornalismo, no início do parágrafo. O que é essa pirâmide invertida? A gente responde as principais perguntas do texto logo no primeiro parágrafo. Perdão. Depois a gente discorre realmente as miúças daquele conteúdo no decorrer. Mas no primeiro parágrafo tu já vai dizendo o que, onde, como, quando, quem, como aconteceu. Enfim, é importante isso, porque o leitor, a primeira coisa que ele vai é fazer escanear o seu site no primeiro momento e depois ler o primeiro parágrafo. Então, mais ou menos, ele já tem uma resposta. Claro, ele vai querer identificar as miúças desses conteúdos. A partir daí, você começa a utilizar no segundo parágrafo. Importante, de novo, da mesma forma como o título, a URL é botar as palavras-chave no início do primeiro parágrafo. Quanto mais para o início, mais o Google vai identificando aí, não só o Google, mas como os outros buscadores, como o Bing, Yahoo e Ask. Eu falo Google porque hoje no Brasil o Google é usado por quase 90% das pessoas. É o share que eles têm no Brasil. Então, vocês vão ver eu falando em Google, porque realmente é um buscador muito usado, os outros não, juntos chegam a 11%, 12%. Então, força de expressão de quem que trabalha com SEO, mas entendam o Google como os demais buscadores. O conteúdo deve ter, para os buscadores, ele deve ter pelo menos 300 caracteres, 300 palavras, errei ali, depois eu arrumo esse PPT e disponibilizo para vocês. 300 palavras e não 300 caracteres. E essa palavra-chave que a gente está tentando trabalhar, ela deve estar no seu conteúdo a cada 100 palavras. Escreveu 100 palavras, tenta encaixar a palavra-chave. Claro, não tornando aquela palavra-chave repetitiva. Tem que pensar realmente, o Google e os buscadores eles pensam na melhor experiência para o usuário. Então, você vai ficar repetindo palavras, o usuário vai encher o saco do usuário. Então, tente fazer mais ou menos essa densidade, um balanceamento, assim, do tipo, a cada 100 palavras, põe a palavra-chave no meio, é importante. Aquilo que eu falei lá da questão dos subtítulos da tag de H2, né, a Hidden Tag. Utilizar subtítulos para ficar mais leve o teu texto. Quanto mais subtítulos, melhor. Claro, não vai exagerar nos subtítulos, mas uns 2,
Depende do tamanho do seu texto, uns 3 subtítulos dentro do seu conteúdo. É importante deixar mais leve a leitura, assim como imagem, né? Imagem não pode faltar. Não só imagem, se você tiver um vídeo também, é muito bom botar dentro do conteúdo, mesmo que o vídeo não seja seu. Se você embedar um vídeo dentro do seu conteúdo, o seu leitor vai ficar mais tempo dentro do seu site. Isso no Google Analytics depois, que é uma ferramenta do Google que analisa que analisa o teu site como um todo, ele vai diminuir a sua taxa de rejeição de permanência dentro do site. Isso é muito bom, faz você subir no ranqueamento também. São coisas que a gente vai pegando com o tempo, com o trabalho, entendendo que quanto mais tempo o usuário navegar e interagir e ficar no seu site, melhor ranqueado ele vai ficar perante seus concorrentes. Como eu falei antes ali, o leitor escaneia o seu conteúdo com os olhos antes de começar a ler. Por isso é importante usar subtítulos, lista, imagens, vídeos, áudio, enfim, tentar deixar mais atrativo possível para o seu leitor, para que ele consiga realmente iniciar uma leitura com tranquilidade, sem ficar muito pesado e ler até o final. Voltando um pouco para a estrutura de HTML e o HTML semântico, já falei anteriormente, só para reforçar então, o H1 ele fica no título do post, deve ser programado no seu HTML, o P é para conteúdo em si, a hora que você estiver escrevendo o conteúdo mesmo do seu site, o H2 é subtítulos, o LI são listas, né? E o e-mail e as imagens é o IMG. Todo esse tipo de referência vocês conseguem pegar na internet aí, uma pesquisa rápida no Google, vão dar para vocês todas as referências. Só para relembrar aí, o pessoal que tiver dúvida pode continuar perguntando perguntas e respostas. Faltando uns 10, 15 ou até 5 minutos, eu faço a pergunta em voz alta aqui e respondo para vocês. Vamos lá então. Otimizando conteúdo, como utilizar os subtítulos? Bom, os subtítulos no WordPress tem 2 formas de se fazer. Como eu falei, o H2 ou o H1 são chamados de tags de cabeçalho. Se o seu WordPress está em português, ele vai estar escrito assim, cabeçalho 2. Cabeçalho 1 é o H1, cabeçalho 2 é o H2, cabeçalho 3 é o H3. Então, identificar que as tags de H, o hidden tags, que eles chamam, as tags de cabeçalho, elas não são para formatar o seu site. Para isso, você tem o CSS. É lá que você tem que formatar se você quer um título maior, se você quer um título menor. É lá no CSS que você formata. A utilização das hidden tags, elas são feitas justamente semanticamente para os motores de buscas entenderem o que se trata o site de vocês. Então é bem fácil ali, ó. Quando vocês clicam nesse botão que está a primeira marcação em vermelho ali, ele expande a aba para baixo. E lá sim, vocês têm o cabeçalho na esquerda, que é a segunda marcação em vermelho. Aqui. E ali você seleciona o que vocês querem. No caso, o cabeçalho 2, que é o H2, né? Bom, a questão do LI, ele é um pouquinho mais chatinho. Se vocês abrirem lá o editor de texto dentro da administração, quando vocês vão publicar o blog, vocês vão ver que vai estar isso aqui no cabeçalho, porém, ele não vai estar ali onde está a marcação text. Primeira marcação à direita em vermelho, ele vai estar na aba visual. Então, vocês têm que selecionar o text. No caso aqui, eu ainda estou dando o exemplo aqui eu estou dando o exemplo do H2 feito na mão, manualmente. O que é o text? O text nada mais é que o HTML. É um editor de HTML. Assim como tem o visual que você escreve, na aba de text, é para você fazer na mão mesmo. Aí você escreve lá, menor, H2, maior, subtítulo do conteúdo, tem que fechar a tag, assim como na programação com o Dreamweaver ou qualquer outra ferramenta que vocês usam. Fecha a tag H2. Ele é bem simples, ele é manual. São tags simples de entender, mas que vão solucionar muito a questão da semântica do seu conteúdo para os buscadores, né? Então, vale muito a pena dar essa estudadinha. É bem fácil, usa H2 para qualquer subtítulo.
Também, dentro disso, eu botei na imagem de baixo, vocês reparem que tem duas imagens. Tem o LI, o LI vocês podem fazer na mão também dentro da aba Text. Vocês podem fazer na mão ela, escrever menor, LI, maior, conteúdo em lista 1, fecha LI, ou vocês podem selecionar a palavra que vocês querem que seja uma lista e clicar em LI. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Tendo um pouquinho de boa vontade, vocês conseguem entender realmente a questão do HTML. Eu sei que no início, que vocês estão pegando o WordPress, ou mesmo em si o HTML, ele parece um pouco confuso. Mas podem ter certeza, aí, trabalhando uns 2, 3 meses em cima disso, ou até antes, aí, depende da curva de aprendizado de cada um, vocês conseguem aprender bastante coisa mesmo e começar a identificar o que são essas tags de HTML. Enfim, agora a gente vai otimizar as imagens aí, né? Vamos lá. Como eu falei antes, você tirou uma foto de uma foto aí de uma paisagem de Porto Alegre. No meu caso aqui, eu estive lá em Londres e tirei uma foto da Margaret Thatcher. Quando eu baixei essa foto para o meu computador, essa foto ela vai estar com uns caracteres estranhos, o nome dela. Possivelmente aí vai ser DSC 0001, DSC 0002, ou enfim, como for o formato da sua máquina fotográfica, ou mesmo como você pega essa imagem da internet. O que é importante ressaltar? Utilizar as palavras-chave no nome do arquivo dessa imagem. Ou seja, o nome do arquivo é a imagem, você clica nela, dá um clique só e você consegue editar o nome dessa imagem. No meu caso aqui, que está em vermelho o nome, eu editei para Margaret, ou hífen, né, Thatcher. Isso é muito importante, utilizar o hífen. Não utilizem underline, utilizem o hífen porque o Google entende, sabe o que é o hífen. .jpg. Isso é o nome da imagem. Antes de subir a imagem para o WordPress, vocês já façam isso no desktop do seu computador ou na pasta onde estão essas imagens. Coloque as palavras-chave sempre no arquivo da imagem mesmo. Só para ressaltar, né? Isso é bom para a busca do Google Images, né? O Google tem, como eu falei antes, tem a busca universal, aquela normal, mas você pode selecionar uma busca por imagens. Então está aí a verdadeira razão do uso da palavra-chave no nome do arquivo. Voltando lá, depois de ter colocado o nome no arquivo, a gente vai adicionar uma imagem dentro lá do editor do post. O que a gente faz? Clica em adicionar média. Se tiver possivelmente vai ter gente que tem em inglês o WordPress aqui nessa turma. Possivelmente esteja ADD Media ou ADD Média mesmo. Então não tem muito erro. Olha lá ela, ó. Essa é a página que abre depois quando a gente vê o upload da imagem. Selecionamos a imagem dentro da nossa pasta lá, puxamos para dentro do WordPress. O que a gente não pode esquecer? Simples, o título da imagem. Veja bem, o título da imagem não é a mesma coisa que o nome do arquivo. Título da imagem é título da imagem. O nome do arquivo você tem que selecionar antes, né? Tem que no seu desktop mesmo, lá ou na pasta onde estão as suas imagens, você já coloca antes. Aqui no título da imagem a gente não precisa se preocupar com o hífen. É só colocar a palavra-chave que vocês querem dentro da imagem, no nome do título. No texto alternativo, a mesma coisa. No meu caso aqui, como a gente está falando de um assunto atual hoje, que foi o falecimento aí da Margaret Thatcher, eu botei ali o título Margaret Thatcher e alt text Margaret Thatcher. Não precisa de hífen, não se preocupem, isso aqui não é para botar hífen mesmo, é só no nome do arquivo que se põe o hífen. Beleza, está otimizada a tua imagem. Não tem muito mais o que fazer não. Bom, vamos às recomendações de vídeos e áudios. Bom, falei ali um pouquinho sobre as imagens. As recomendações elas seguem basicamente as mesmas coisas. Você vai ter o title, talvez você não tenha o alt, né? Mas o title você continua utilizando dentro quando vai subir o vídeo.
O nome, o arquivo do vídeo, ele tem que estar com as palavras-chave. A mesma coisa da imagem. Vai no seu desktop, ou vai na pasta onde estão seus vídeos. Se você quer subir esse vídeo no seu servidor, escreva a que se refere, a palavra-chave ao que se refere esse vídeo. Margaret Thatcher.wmv, por exemplo. E no áudio wave.wave, Margaret Thatcher.wave. Sempre botando o hífen. Não esqueçam do hífen quando for uma palavra composta, né? Uma palavra-chave composta. Ou seja, que tenham duas ou mais palavras-chave numa mesma palavra-chave. O termo, a gente chama, muitos estudiosos de SEO chamam de termo ao invés de palavra-chave, justamente para não confundir muito, né? Palavra-chave parece ser única, é só uma palavrinha. Então vamos aí, o termo é um termo composto de diversas palavras-chave. Mas de qualquer forma a gente chama de palavra-chave ou termo. E a mesma dica vale para o YouTube, né? Baixei um vídeo do YouTube, eu baixei um vídeo da minha máquina de fotografia, do meu celular, enfim, baixei um vídeo de algum lugar. Normalmente esse vídeo ele vai vir com um nome, se você está baixando do YouTube como o nome do arquivo que a pessoa deu no YouTube, se você está baixando um vídeo do seu celular, ele vai vir por padrão alguma coisa que não seja um nome realmente. Então, utiliza a mesma coisa lá, nome de arquivo, no nosso caso aqui, Margaret-Thatcher.wmv, por exemplo, para o vídeo. E o áudio a mesma coisa. Essas recomendações de mídias, elas são muito parecidas uma com a outra. Então, é importante vocês estarem atentos para isso. E o que facilita, além da busca, por exemplo, em vídeos? Além da busca universal, por exemplo, no YouTube, se você põe a palavra-chave que realmente diz o que está acontecendo no seu vídeo, é mais fácil da busca do YouTube encontrar. O YouTube é o segundo buscador, acreditem, é o segundo buscador no mundo. Ele só perde para o próprio Google, sendo que o YouTube também é do Google. Então, por isso essas recomendações de botar o nome do arquivo certinho, com palavra-chave dentro, para facilitar a busca do próprio YouTube ou mesmo a busca do próprio Google. Bom, agora vem um campo um pouquinho mais delicado aí, que é o que a gente chama de metadados, né? Eles são importantes por quê? Porque eles dão sinais aos mecanismos de busca sobre o que trata o seu conteúdo. Além disso, você pode utilizá-los para se diferenciar na SERP. Vou explicar o que é SERP logo em seguida, tá? Só para vocês entenderem. Eu utilizo um plugin que eu acho muito bom vocês instalarem no seu WordPress, porque esses metadados, que seriam o meta-título e a meta-descrição, eles não vêm por padrão, eles não vêm nativo instalado no WordPress. Então é importante vocês baixarem esse plugin. Vai em adicionar plugin e escreve lá WordPress SEO. É o primeiro da busca. Ou então há outros plugins muito bons também. São todos plugins gratuitos, você não paga nada por eles. O outro plugin que eu utilizava antigamente, antes de conhecer o WordPress SEO, é o All-in-One. Tudo em um SEO. All-in-One SEO. Esse é um plugin muito bom também para SEO, que você acaba botando dentro do campo da administração do seu post, lá está escrevendo. Se você for mais para baixo, ele vai estar lá um espaço para meta title, meta descrição. Quando eu falo em metadados, basicamente são três: o meta title, a meta descrição e a meta palavras-chave ou meta keywords. Vocês podem esquecer o meta keywords. O meta keywords era usado antes dos buscadores, os banilos. Por que o buscador baniu? Porque as pessoas spamavam ou utilizavam de forma errada em seus sites. No sentido do quê? Por exemplo, a pessoa tem um site lá de aviões e elas identificavam que a palavra-chave bicicleta tinha muito mais acesso que aviões. É um exemplo esdrúxulo, mas acontecia em alguns nichos. O que ela fazia? Ela ia lá no Meta Keyword, mesmo o site dele sendo de aviões, ela começava a botar bicicleta Monarch, bicicleta Caloi. Por quê? Porque
essas meta-keywords antigamente eram um fator de ranqueamento para os sites de busca. Por as pessoas utilizarem de forma errada, de querer burlar as buscas, eles foram eliminados. Onde se encontra hoje essas meta-keywords? Para que uso serve? Por exemplo, você tem um site e vai publicá-lo num diretório de sites. O que são os diretórios de sites? Antigamente, antes das buscas existirem, existiam muitos diretórios de sites que é onde as pessoas faziam as suas buscas, né? Ele era um sistema, digamos assim, pré-histórico do Google. Hoje ainda existe um muito conhecido que se chama DMOZ. O DMOZ é muito conhecido, de lá o Google tira muita informação, só que é muito difícil você conseguir botar o seu site dentro do DMOZ. Eles têm moderadores manuais, ou seja, pessoas que identificam o seu site, e é bem complicado você conseguir botar ali dentro. Como eu falei, então, os metadados, seja o meta title e a meta descrição, eles não vêm por padrão na administração do WordPress. Por isso o uso desses plugins, WordPress SEO, ou All-in-One, ou então Platinum SEO, se não me engano, são ferramentas que você vai poder escrever as meta descrições e os meta-títulos. Por que são tão importantes, além de identificar para os mecanismos de busca o que está escrito no conteúdo de vocês? Eles são importantes por isso. Isso aqui é uma página de resposta. Por exemplo, isso aqui é uma página de resposta para a palavra-chave Margaret Thatcher, tá? Que eu fiz hoje na tarde também, fiz a busca. Ele me parece uma lista de 10 posts na primeira... 10 links na primeira página. Fui no google.com, escrevi Margaret Thatcher. Conclusão, isso aqui é o que a gente chama de SERP. É a página de resposta das buscas. Então, verifiquem por que é importante a gente ter algumas características dentro dessa página, dessas meta title e da meta descrição. No primeiro exemplo que não está marcado ali, morreu Margaret Thatcher, hífen público. Isso aqui, esse link azul, é a meta title. Então é importante vocês escreverem nela. Daqui um pouquinho, no próximo slide, eu vou explicar as especificações de caracteres e uso de palavras-chave ali dentro. Reparem que no caso da minha busca, eu fiz por Margaret Thatcher, o Google negritou para mim o Margaret Thatcher. Por exemplo, na meta-descrição não tem Margaret Thatcher escrito, então ele não negritou na meta-descrição. No segundo exemplo, eu botei justamente para vocês entenderem a questão de número de caracteres que vão dentro da meta-descrição. O título do segundo é Morreu aos 87 anos Margaret Thatcher, hífen mundo, hífen notícias, hífen RTP. E embaixo tem a URL, no verdinho ali é a URL, e logo abaixo tem a meta-descrição. A pessoa que escreveu essa meta-descrição, possivelmente ela não deve ter escrito realmente a meta-descrição. O que o Google faz quando ele não identifica que há um espaço para meta-descrição no seu site? Ele puxa o primeiro parágrafo do seu post. Então tá aqui, ó. Ela passou dos 156 caracteres, fica esses 3 pontinhos no final aqui, ó. Sem contar que nessa meta-descrição é onde você pode se diferenciar do seu concorrente. Fazendo uma meta-descrição criativa, chamativa, e quando eu digo chamativa confira aqui a notícia sobre a morte da Margaret Thatcher, as pessoas quando estão procurando, elas vão dar mais atenção a isso. Primeiro, a sua palavra-chave vai estar negritada na meta-descrição e no meta-título, depois você está chamando a pessoa lá para visitar o site, é o que a gente chama de call to action, daqui um pouquinho eu falo mais. Enfim, e embaixo ali eu botei para vocês identificarem o que é um meta title, a marcação em vermelho é um meta title, a marcação em amarelo ou laranja, como preferirem, é a meta-descrição. Bem feitas, né? No sentido de cuidou ali até 56 caracteres dentro da meta-title. Cuidou na meta-descrição até 156 caracteres. Então é importante ficar atento a essas coisas para dar uma página de resposta qualificada para os seus leitores ou para futuros leitores ou as pessoas que estão buscando informações naquele momento. Afinal, a gente vai para o Google para buscar informações. O Google ele não tem outra funcionalidade a não ser essa. Eu nunca vi alguém entrar no Google para buscar nada. Ele vai buscar uma informação, ele quer saber um conteúdo, ele quer entender de alguma coisa. Ele está buscando
de repente, novas visões sobre determinado tema. Então, cuidar essas coisas, parece ser chato, parece que o cara é cri-cri, mas não, cara, cuide disso. Isso é importante para diferenciar o seu conteúdo dos seus concorrentes dentro da busca do Google, da página de resposta da busca do Google. Vamos lá. Então, algumas especificações que eu comentei antes, vocês devem ficar atentos para elas, né? Como devo proceder para otimizações corretas? Para o meta title. Aqui tem entre 54 e 56 caracteres. Eu utilizaria o número mínimo, tento utilizar até o número mínimo, que é 54 caracteres. Por quê? Porque no meta title, aqui não vai ter um exemplo, mas em alguns meta titles, da mesma forma que ele utilizou os 3 pontinhos ali na meta descrição, ele utiliza para o meta title também. Só que tiver pergunta, pode botar ali na aba perguntas e respostas, que depois que eu terminar esse mini curso, a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês e a gente vai conversando um pouco mais. Então tá, meta title, 54 caracteres, utilizar a palavra-chave primeiro. O meta-título realmente é um fator de relevância. Então, sim, utilizar a palavra-chave dentro do meta-título, porque aquilo ali é um fator de relevância. Além do que, a sua palavra vai ficar negritada, vai estar expostas às buscas ali e as pessoas vão identificar que a sua palavra está negritada. A meta-descrição, até 156 caracteres, eu também tento utilizar um número mínimo, 154, 150, mas tu pode se estender até os 156 caracteres, para ele não botar os 3 pontinhos no final lá da SERP, da resposta das respostas do Google, né, do site do Google. Utilizar as palavras-chave, elas aparecem negritadas. Essa ela não tem tanta força de ranqueamento, aliás, ela não tem fator nenhum de ranqueamento, mas é importante tu utilizar para as pessoas identificarem que ela está negritada ali só na sua meta descrição. E aqui utilizar um pouquinho da inteligência, principalmente na área comunicacional, aí o pessoal de marketing que utiliza o WordPress ou qualquer outra ferramenta, tentar fazer um texto chamativo nessa meta descrição. Utilizar o que a gente chama de call to action, chamar os leitores para uma ação, o usuário para uma ação. Confira aqui mais sobre a morte de Margaret Thatcher. Acesse no site e veja as últimas notícias sobre a morte de Margaret Thatcher. Chamar o cara, ter verbos que façam que as pessoas entrem no seu site. Confira, veja, olhe. São palavras que chamam a atenção do leitor para ele entrar no seu site. Aqui, então, está o WordPress SEO já instalado. Como eu falei, vocês vão em adicionar plugin, busca lá por WordPress SEO, adicionar novo plugin, vai na busca lá, escreve WordPress SEO, você tem que ativar ele, instalar primeiro, depois ativar. E depois no seu post, quando você estiver escrevendo seu post, você rola para baixo o seu site e vai estar lá um espaço escrito justamente para os metadados, que é essa aba aqui, WordPress SEO, feito pelo Yoast. Yoast é um baita programador, ele tem outros plugins, vale a pena dar uma conferida aí no site dele. Enfim, tá ali, ó, olha como é que vai ficar. Caso você não tenha arrumado os links permanentes, você está na aba geral, Snippet Preview, ou seja, um pedaço do que vai aparecer nas respostas dos mecanismos de busca. Margaret Thatcher é o nome do título, morre na Inglaterra. Na meta de descrição, eu não pus nada aqui, mas o que vocês botarem ali vai ficar no lugar dos 3 pontinhos, tá? Nos 3 pontinhos. O legal é que esse plugin do WordPress, ele tem um contador. Se vocês repararem, logo embaixo da marcação vermelha, tem o Title Display Search Engine is limited to 70 caracteres. Você ainda tem 21 restantes.
Ou seja, desse título aqui principal, mas se você quiser alterar, você altera ali mesmo o título. Então ele vai diminuindo, ele vai contando os caracteres que faltam para completar os 70. Como eu falei, eu utilizo 50, no máximo 56, porque tem um nome do site, tá vendo no final ali, ó, do título, Margaret Thatcher morre na Inglaterra em azul, hífen Alpha Media. No caso aqui foi um exemplo que eu fiz, né? Então, ali no final ainda vai o nome do site. Por isso, limitar esse número, esse meta title, diminuir o máximo que você puder. No meu caso aqui, eu tiraria o NA, o na, Margaret Thatcher morre Inglaterra, porque tu elimina um stop word, uma palavra que tranca a leitura, e colocaria só isso, barra alfamídia no caso. E a meta-descrição até 156 caracteres, eu particularmente uso até 150 para não estourar aquele limite quando você faz uma busca, a página de resposta da busca vai aparecer aqueles 3 pontinhos. Então, tente utilizar dessa forma, até 150 caracteres. Depois do advento do Twitter, eu acho que agora a gente não tem mais tanto problema em compilar as ideias, diminuir o máximo, né? O Twitter com seus 140 caracteres, nos ensinou muita coisa de como diminuir realmente o número de caracteres de um texto. Então aqui é a mesma coisa. Tenta utilizar até 156. Eu recomendo até 150, porque às vezes o Google põe a data e ele mesmo puxa automaticamente. Você não consegue dizer para o Google, não quero que a data apareça. Ele vai acabar puxando. Às vezes, não é sempre. Esse é o tipo de coisa que você não consegue mexer com o Google. Mas se você estiver dentro de um limite de 150 caracteres, você não vai ter esse problema dos 3 pontinhos na SERP, lá na página de resposta do Google. Então, pessoal, esse aí foi o curso Otimização de Conteúdo com WordPress. Agora eu vou abrir espaço aí para as perguntas. São exatamente 9 horas aí, a gente pode bater um papinho aí de 10, 15 minutinhos aí, quanto às perguntas de vocês. Beleza? Eu vou dar uma lida aqui. Os meus contatos aí, quem quiser depois do curso aí, fica uma dúvida, tenho vergonha de perguntar aqui, os meus contatos são esses aí. comunica.marcelo@gmail.com, também pelo twitter.com/Marcelo Scherer ou pelo facebook.com/Scherer Marcelo. Eu ultimamente tenho usado mais o Facebook que o Twitter, mas de vez em quando ainda dou uma vasculhadinha lá no Twitter, qualquer coisa me manda uma DM. Ou pelo e-mail aí, não tem problema, eu respondo. De repente pode demorar um pouquinho, mas vou responder as dúvidas de vocês, não se preocupem. E era isso então, né? A Alphamídia, esse curso foi promovido pela Alphamídia. Otimização de conteúdos com WordPress. Vamos às perguntas então aí, pessoal. Vamos lá. Google AdWords é um serviço pago? Sim, o Google AdWords é um serviço pago. Quando a gente pode promover um site ou um produto através do Google AdWords na página de resposta das buscas. Normalmente os primeiros resultados ele tem um fundinho um pouco alaranjado, tá? Ele tem um fundinho um pouco alaranjado, ou às vezes rosa, ou às vezes azul. Aquilo ali está sendo pago. Aquilo que funciona como um leilão. Quem paga mais, quem paga mais, né, por aquela palavra-chave, você compra palavras-chave. Quem paga mais aparece no topo. Só que essa ferramenta que eu mostrei, a Keyword Tool, ela faz parte ela faz parte do AdWords, tá? Só que ela não é paga. Você pode usar ela tranquilamente para identificar o volume de buscas mensais para uma determinada palavra-chave. Essas lâminas serão disponibilizadas depois. Vou colocar dentro do L3 Tools, lá nos materiais do professor. Me dá só uns 10, 15 minutinhos depois que a gente terminar esse bate-papo aqui. Eu coloco para vocês as lâminas. Para responder uma pergunta ali, a questão do streaming por vídeo. O streaming por vídeo tem um problema aí de questão de conexão. Nem todo mundo tem uma conexão boa pela internet, então a gente prefere utilizar um PPT para ir conversando e batendo um papo sobre isso. Vou tentar identificar aqui as perguntas de vocês. Só um minutinho, vamos lá.
Pergunta bem interessante aqui. Tem um site de e-commerce, uso o nome do produto no título, ok. Trabalhei bastante com e-commerce também, é o que a gente faz, não tem muito o que fugir disso. Uso o nome do produto no título e no corpo um título sintetizado em H1. No corpo do texto, você não utilize H1. Corpo do texto, se for um subtítulo, utilize H2. O H1 ele vai ficar uma marcação para o seu título principal, que é o título com o nome do produto. Então utilize H2. Para o e-commerce, bom, como eu falei, trabalhei aí com mais de 60 clientes de e-commerce, é uma dificuldade realmente a questão de criar conteúdo para e-commerce. Normalmente as pessoas do e-commerce, os administradores que têm um site, o que eles fazem? Eles copiam o conteúdo do fabricante. O que eu indico? Não copie do fabricante, tente escrever com suas próprias palavras o que é aquele produto. Você pode fazer os prós e contras daquele produto, você pode dar dicas de uso, dicas de manutenção daquele produto, enfim, há uma série de gama que você pode utilizar para isso. O que eu recomendo? Se você tem um e-commerce, você cria um blog para esse e-commerce. Aí sim, cara, aí você pode tocar ficha por exemplo, fazer um guia de compras dentro do seu blog para alguns determinados e faça a linkagem interna do seu site. O blog vai estar dentro, você tem que estruturar ele dentro do seu site, um espaço para blog no menu, que fique dentro do seu site, dentro da sua URL, por exemplo, blog.ecommerce.com.br e faça um conteúdo ali. E jogue esse link interno, faça a linkagem interna quando você estiver falando no seu blog de um determinado produto para aquela página. Lembrando que os links internos, cada página do seu site deve ter apenas uma palavra-chave. Se você vende, por exemplo, aminoácido, que é para quem faz academia, aminoácido, sei lá que marca, aminoácido não, whey protein de tal marca. Utiliza o whey protein de tal marca, selecione aquela palavra-chave, crie um link para dentro do seu produto, quando você estiver publicando no blog. Já vai te ajudar bastante. Mas não utilize mais de uma palavra-chave, que é o que a gente chama de canibalização de palavras-chave dentro do próprio site. Ou seja, você está linkando internamente com diversas palavras-chave para a mesma página. Isso confunde os buscadores, confunde os rastreadores dos buscadores. Então é interessante, sim, você ter um blog auxiliar. Você acha que é complicado fazer uma descrição? Então, faz uma cópia, faz uma miscelânea ali na descrição do seu produto e faça um blog auxiliar aí com guia de compras, dicas de uso, enfim, dá para explorar bastante esse nicho. A questão do PPT, daqui uns 10, 15 minutinhos, vou botar lá na página do professor. Bom, aqui estão me perguntando o que é CSS e onde eu acesso. Bom, o CSS, ele junto com o HTML você faz a marcação do seu site e o CSS você estiliza a cada tag do seu site. No caso ali do H1, você pode estilizar para que ele seja de um tamanho X, de uma cor definida. Você pode de duas formas, ou baixar todo o seu site para dentro de um software como o Dreamweaver, por exemplo, ou você pode editar diretamente dentro da página de administração. Se não me engano, em aparências e editar, alguma coisa do tipo assim. Vai lá dentro do admin do seu site, vai ter a aparência e vai ter depois clique em editar. O CSS tu edita ali. Possivelmente sim, o Ricardo está perguntando se eu tenho como baixar esse vídeo de apresentação. Possivelmente sim, posso confirmar aí para vocês daqui uns 15, 20 minutinhos. Possivelmente esse vídeo vai estar disponibilizado somente amanhã, onde o pessoal lá na sede da Alphamídia vai editar ele e vai deixar ele prontinho. O que seria a Keyword Tool? Alguma ferramenta do Google? Sim, a Keyword Tool faz parte da ferramenta Google AdWords. Mas você pode acessar ela através do link que eu passei dentro desse PPT. Caso você não tenha pego o link, você pode ir no Google e escrever Keyword Tool. O que a Keyword Tool faz? Ela te dá o número de buscas mensais para determinada palavra-chave.
Então, sei lá, você trabalha com imóveis em São Paulo, procura lá, imóveis em São Paulo, vai te dar a resposta. O Rafael ali faz uma pergunta bem legal mesmo. Como cobrar consultoria em SEO e mensurar o retorno de investimento para seu cliente? Bom, o retorno de investimento para o seu cliente, você pode trabalhar de duas formas. Tem uma ferramenta muito boa dentro do Google Analytics que você consegue fazer uma configuração para identificar qual o posicionamento de cada palavra-chave. Então, assim, hoje eu tenho cobrado da seguinte forma. Por posicionamento da palavra-chave, por exemplo, o cara que tem uma imobiliária em São Paulo lá, ele escreve imóveis em São Paulo. Eu vou tentar ranquear ela o mais próximo da primeira página. Eu não prometo primeira página para ninguém, porque eu não sou dono do Google, ninguém é. O consultor de SEO que chegar para você prometendo a primeira página, pode ter certeza que é fria, ele pode estar fazendo black hat em termos de link building, então é complicado. Mas você pode mensurar dentro do Google Analytics o número de visitas antes de você começar a trabalhar e pós você começar a trabalhar, e essa questão de posicionamento de cada palavra-chave. Então, dá para trabalhar nesse sentido. Tipo, eu peguei um site de um cliente que tinha 40 acessos por dia. Quando chegou no final do mês do meu trabalho, eu dupliquei, então são 80. Se eu tripliquei, bom, então aí o valor médio, eu não tenho como te dizer um valor médio, isso aí vai determinando muito de cliente para cliente. Um site de e-commerce tem um custo muito maior que um site institucional de uma empresa. Isso vai depender muito das horas que você vai trabalhar. Tem gente que cobra aí R$ 50 a hora de trabalho, assim como o programador também tem a hora de trabalho, nós consultores de SEO também temos a hora de trabalho. Varia aí, depende da pessoa, do nível de conhecimento dela, quanto tempo ela está no mercado, ela pode cobrar aí de R$ 20 a R$ 100, R$ 200, isso aí vai depender muito da hora de trabalho. E é isso aí, pessoal. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Se tiver mais alguma, aproveitem aí. Vamos dar mais uns minutinhos. As dúvidas podem ser tiradas ali na aba Perguntas e Respostas. Tem uma pergunta de cunho pessoal aqui. Se eu trabalhei na Rádio Ipanema no ano passado, não, mas faz uns 4 anos que eu trabalhei na Rádio Ipanema. Sim, trabalhei na Rádio Ipanema. Depois vim para a área de tecnologia, que também é muito prazerosa. Bom, acho que não temos mais perguntas, né, pessoal? Agradecer aí, não só em meu nome, mas também em nome da Alpha Media. Foi muito legal aí trocar uma ideia com vocês. Qualquer coisa aí, o meu contato é comunica.marcelo@gmail.com. Qualquer dúvida, vocês me encontram no facebook.com/scherermarcelo. E é isso aí, pessoal. Nos falamos no próximo encontro. Dia 8 começa a aula online, e aí sim é um curso completo de SEO aí, lá na Alpha Media mesmo. O pessoal que tiver interesse pode ainda fazer suas inscrições. E a gente vai conversando por aí. Obrigado a todos, até mais.